Quando eu tinha 20 anos, eu não acreditava em reza não. As dificuldades eram grandes, a gente nem tinha acesso à saúde e à educação. Nesse tempo, eu tive umas crises de garganta muito fortes. Eu sentia febre e dor nos ossos quando me dava uma crise. Até que minha cunhada dizia que com reza eu ficaria bom. A mãe dela era uma rezadeira, mas eu não acreditava em reza. Outro dia, ainda doente da garganta, a mãe da minha cunhada chegou para mim e perguntou se eu acreditava em reza. Eu disse logo que não, mas me vendo doente daquele jeito, perguntou: "Deixa eu rezar, mesmo sem você acreditar?" E eu deixei. Depois daquele dia, eu botei fé na reza, porque hoje em dia, com 69 anos, nunca mais tive uma crise como aquela. Ensina o teu povo a rezar, Maria, mãe de Jesus. Que um dia o teu povo desperta e acerta, vai ver a luz. Que um dia o teu povo desperta e acerta, vai ver Jesus. Eu sou Maria Marisete de Araújo, tenho 83 anos, vou completar 84, se Deus quiser, no dia 3 do mês que vem, dia 3 de março, 84 anos. E durante a minha vida, graças a Deus, aprendi quase tudo, porque eu tinha boa vontade de aprender, sabe? Minha mãe, eu só teve um canto que meu pai não deixava eu ir, era aprender a bater violão lá em Pombal, sabe? Mas eu gostava de bater violão, eu aprendi a bordar, aprendi a costurar, e ensinei aqueles que não tinham aula, eu ensinava. E sempre rezava, gostava de rezar. E quando eu era assim, uma mocinha, que eu vi uma freira, eu tinha muita vontade de ser freira. Tinha vontade. Mas para não dar desgosto aos meus pais, eu não fui. Não sabe? Porque eles não deixavam, eles botavam dificuldade. Diziam: olha, minha filha, se você for ser freira, você é transferida para outro lugar. Não vê mais nós. Eu não gosto de lembrar. Aí eu disse: meu Deus, mas se eu tiver de ser mãe, Deus me dá um bom esposo. Aí foi mesmo, de verdade. Eu, aos 19 anos de idade, eu não gostava de namoro, não saía quase de casa. Eu era assim. Aí aos 19 anos, a gente lá, eu gostava muito de bater violão com menino, aprender a bater violão com menino que tinha ali na Maravilha. Aí eu lá, eu tinha umas amigas, umas filhas do finado Pedro Febre. Aí nós vamos fazer uma. Era num dia que tínhamos que nós fazer. Era aquele dia próprio de fazer uma como é, nossa senhora, estou esquecida. Para saber como se a gente sonhava com um rapaz, se nós tínhamos de ser casada. Coisa de moça, né? Assim. Aí depois vamos fazer mesmo. Nós ajeitamos uma mesa, coloca o copo, os pratos, as colheres, os talheres. Mas depois nós ajeitamos essa mesa, nós não conversamos uma com as outras. Fica calada, reza e vai dormir. Eu digo: tá certo. Fizemos isso. Aí sonhei com um rapaz. Eu encontrava esse rapaz numa casa de taipa, com a latada com a latada, naquele tempo fazia uma latada, né? Uma casa de taipa, tinha uma latadinha. Aí, meu Deus, aí encontrei o rapaz,
Aí, pronto, o tempo passou, aí ela precisou com alguém que sonhei com um rapaz forte, um rapaz bem arrumado. Aí ela disse, mulher, muito foi dar no Empanzinado, que é um lugar aqui chamado Empanzinado. Aí nós morávamos pertinho da casa, que meu pai morava com Pedro Ventura. Aí aí esse rapaz foi o testemunho do casamento dessa minha vizinha que tinha aqui, sabe? Nós dois moramos pertinho. Aí eu encontrava o rapaz na mesma casa de tato, do mesmo jeitinho que eu sonhei. Aí depois me apaixonei por aquele rapaz. Tinha um velho, o avô do meu neto, ele rezava em voz alta. Eu só rezava em voz alta, os outros não rezavam bem baixinho, eu não aprendia, né? Mas ele chegava lá em casa, quando ele não adoecia, ele vinha rezar em voz alta. Então foi com ele que eu aprendi. Aí muitos rezadores, quando rezavam, diziam, foi uma mulher que botou um quebranto, foi um homem, mas a ele eu não perguntei, porque eu não queria dizer, eu estou aprendendo com o senhor, não. Eu fiquei caladinha, não disse que estava aprendendo. Aí eu perguntei, para saber quem foi, se foi homem ou mulher que botou esse quebranto, não interessava, né? O negócio era ter a fé que meu filho melhorava, né? O que vale é a fé. Então eu me chamo Berta Leânia, né? Sou filha de Maria Marisete de Araújo. E assim, o que eu vejo de minha mãe é que ela é uma grande intercessora, né, aqui na terra. Então, assim como Nossa Senhora é intercessora no céu, que reza pelos seus filhos, né, ela é uma intercessora aqui na terra, que reza não somente pelos filhos dela, mas também, né, por todas as pessoas que pedem oração. Eu comecei a rezar desde pequena, rezar as orações. Meu pai me ensinava, hoje o povo não ensina mais, os pais não ensinam mais os filhos não querem mais aprender, os filhos não respeitam mais nem os pais, não é verdade? Não respeitam os mais velhos. E naquela época havia respeito, minha filha. Na época que meu pai me criou, havia respeito. Meu pai trabalhava naquelas serras, ele tinha uma propriedade lá nas serras, e ele, quando descia a serra, cansado, quando chegava, armava a redinha, e meus filhos vão rezar, hoje não faz mais. Pai Nosso é a oração mais forte que tem para se rezar numa criança, numa erisipela, no cobreiro. Lá do cobreiro a pessoa pede para curar aquela pessoa, peça a Jesus, Jesus cura essa criatura, mas depende da fé. Depende da minha fé e da fé que vai receber a oração, né? Para que está sofrendo. E eles têm tanta fé, que vem me agradecer depois, passa aí na porta, vem me agradecer. E aqueles que não agradecem, eu agradeço a Deus. E Jesus, ele não veio me agradecer, mas agradeço a Deus. Porque não sou eu quem curo. É uma missão muito linda. Essa missão de minha mãe é uma missão linda, que é rezar não somente pelos dela, mas pelos outros. Então isso é o intercessor. O intercessor, ele se coloca na brecha. Ele se coloca naquilo que vê que o inimigo quer destruir nas famílias, e ela está sempre na brecha. Então ela está sempre em oração. Ela se levanta às 3 horas da madrugada e reza o texto da misericórdia. E ela reza por todos. Então ela tem uma lista, ela tem um caderno com uma lista enorme de pessoas a quem pede oração a ela, e ela reza por eles. E assim, eu fico vendo, ela acorda, né? E eu me acordo e eu não tinha a disponibilidade de rezar junto com ela. Então agora, depois de uma pregação de Frei Gilson, eu senti a necessidade também de rezar na madrugada. E eu estou exercendo esse momento também com ela. É assim, ela né, no silêncio dela, e eu rezando também, né, com as minhas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós,
nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lúcia da Silva Neves. Eu nasci no dia 8 de junho de 1958. Tenho 64 anos. E faz 18 anos que eu moro aqui em Paulista. Graças a Deus. Para mim era muito difícil. Logo eu saí do sítio, por conta que eu perdi meu filho. Aí eu vim para aqui dando um rei de tristeza. Mas eu fui me adaptando às pessoas, as pessoas foram conversando comigo, fui arranjando aquelas pessoas que sabiam conversar comigo para me desaparecer, distrair, mas sempre foi sofredor. Ser rezadeiro, eu acho que é a gente fazer uma obra para quem precisa daquela reza que eu sei rezar, né? Que eu rezo e Deus cura. Aí eu acho que é uma coisa muito importante e eu agradeço muito a Deus quando eu faço essa obra. Eu me sinto muito feliz, me sinto maneira, me sinto que Deus chegou mais perto de mim. E graças a Deus, toda a reza que eu rezo, Deus cura, porque Deus sabe que eu sei e o povo acredita na reza, vem rezar e se cura. Minha mãe ensinou, meu pai me ensinou. E eu passei, quando eu tinha meus 20 anos, eu já comecei a rezar. Eu já sabia, sabe? Mas aí eu comecei a rezar nas minhas filhas. Eu não rezava nos outros porque eu tinha medo das pessoas não acreditar. Aí depois caiu a fama na rua, aí tive que rezar em todo mundo e as pessoas ficou acreditando porque vem e Deus cura e acredita e foi. Porque a reza de quebranto é uma, tem uma que é assim, Cristo gerou e Cristo venerou, Cristo Jesus vem curar. Pronto, vou parar aqui porque para não ficar gravada. Que não pode eu ensinar a mulher. E a de vento caído é assim, Jesus Cristo quando o mundo andou, o vento e a espinhela de fulana levantou. Assim como o padre vestiu-se, assim vai mais para frente, sabe? E espinhela caída também é assim, bota as mãos assim, a gente reza de espinhela caída quando está com dor no estômago, com uma ferida e vomitando, daí a espinhela caída. Muitas rezas vem com galinho, muitas. Só tem essa de vento caído, que não é com galho, é assim, tá entendendo? E a de espinhela caída também é com o dedo, com a mão. E as outras é reza normal de aparecer objeto, é só eu rezando, tá entendendo como é? Não é galho, nem qualquer outra coisa, não, só a reza mesmo. Muitas, todas que eu rezo, até hoje ainda não veio dizer, nem eu soube que fulano veio e não se curou. Até hoje eu não soube, todas se curaram. Principalmente o cobreiro, quando ele está avançado, Deus não cura ele. Deus cura a qualquer momento, né? Mas Deus dá mais ou menos umas 2 semanas, aí aquele vai aliviando, vai murchando. Não é que nem um quebranto que a gente reza e logo a criança já está bem espertinha. Tá entendendo como é? Pois é, mas se cura. Eu presenciei milagres aqui na minha casa. Eu vou contar um exemplo de seu Gregório. Ele chegou aqui engasgado. Então assim, ele chegou desesperado e ele não lembrou de logo no hospital, ele lembrou de mãe. Então assim, ele chegou e mãe, na hora que começou a oração, o engasgo passou. Então assim, eu vi uma cura, um milagre assim, que até hoje eu fico até sem entender como Deus é maravilhoso. Assim como Deus age através de uma oração tão simples, porque é uma oração tão simples a da minha mãe, que é o Pai Nosso, a Ave Maria, não é nada de extraordinário, é uma oração simples. Então assim, é um prazer enorme
É uma satisfação que a gente tem de ver que ela é uma mulher de oração na simplicidade e as pessoas se sentirem amadas também, curadas, não através, não curada porque ela cura, mas porque Deus cura através dela. Eu alcancei tanta graça para minha filha. Eu não posso nem somar mais. Tem uma ali para dar as provas. Ele vinha, primeiramente, meu esposo. Ele sofria de erisipele. Bastava uma formiguinha. Ele era trabalhador dentro da terra, né, trabalhando, e a formiga, quando a formiga pegava, virava pedra. Logo virava, coçava. E ele ia no outro dia trabalhar também, não tinha muito cuidado, né? Mas ele sempre tinha cuidado de se banhar, bem banhadinho. Então, foi ele o primeiro. Ele adoeceu, eu não sabia rezar. De erisipele, não. Eram as duas pernas. Ainda foi para Pombal, passou um tempo, bem 5 dias internado, lá tomando remédio, não se via quase nada. Aí ele um dia adoeceu, eu estava lá na casa do sobrinho dele, eu estava lá e ele chegou dizendo, eu estou com tanta vontade de ir lá na Vale da Serra, atrás do rezador Mané de França, para ele rezar nas minhas pernas, para ver se eu fico bom. Aí tinha um vizinho muito bom, falou assim, eu vou com o senhor, estou pronto para ir com o senhor. Ele disse, pois eu vou para casa tomar banho, trocar de roupa e vou. Aí lá o velho rezou, aí mandou, ele não enxergava mais direito para copiar aquela oração para mim. Se a esposa do senhor sabe, ela sabe. Pois o senhor leva essa oração, entrega a ela, diga ela reza 3 vezes ao dia, quando você ficar doente dos seus pés. Aí assim eu fiz. Rezava 3 vezes ao dia. E ele faleceu e nunca mais as pernas dele ficaram doendo. Nunca mais. Assim, na reza eu sinto que aquele dali vai aparecer tal dia, tal hora. E se tiver dificuldade eu também vejo na reza. Eu sinto na reza. Porque a reza é um mistério, é assim, principalmente essa. Se aparecer, a reza é correta. E se não aparecer, eu fico errando, não consigo sair fora correto. Olha, que nem eu rezei num lourinho de Mirinha de Severino, sabe? Severino do sindicato. Ele me ligou, aí disse, Lúcia, Mirinha está aqui doidinha, que o lourinho dela, um papagaio. Foi embora, desde ontem não apareceu. Eu digo, pois tá bom, eu rezei, assim, bem 1 hora, quando foi 4 horas ele apareceu, bem cansadinho, morrendo de sede, mas veio para casa. A de se encantar, meu pai me ensinou, mas disse, olha, você nunca reze, porque se você não souber voltar à reza, você vira lobisomem. Você fica encantada, nunca reze. Aí por isso que eu nunca rezei. Eu tenho medo de eu rezar e não saber voltar, porque a gente reza da cabeça para os pés, tá entendendo como é? E para voltar a reza é dos pés para a cabeça. Aí se eu não souber dizer as palavras, uma palavra, eu fico encantada, não volga. Só se eu saber dizer a reza todinha para trás. Aí se eu quiser me encantar num borreguinho, num pintinho, num pássaro, isso tudo eu posso, mas nunca fiz não, nunca fiz, porque eu tenho medo. A lição que eu tenho, só a amizade, que o povo fica gostando cada vez mais de mim. E agradeço muito pela obra que eu rezo e Deus cura, né? Que não é eu, é Deus, né?
mas por eu saber rezar, Deus cura. Aí só tem isso, para agradecer as pessoas, porque gosta de mim, aumenta aquela amizade, me gratifica muito bem. Assim, com amizade, com atenção, com respeito, tá entendendo como é? E quem me procura é gente todas as pessoas de qualidade, né? Bate na minha porta, eu atendo e saio muito satisfeito. Onde vê me cumprimenta, pode ser rico, pode ser pobre. Isso para mim é uma grande honra. A juventude de hoje não quer mais ir nem à igreja, que o padre é quem está rezando lá. Só se dedica mais ao celular, a qualquer outra coisa, mas não a reza. Aí só não vai... Olha, como eu, quando eu era pequena, que eu vi minha mãe rezar, eu nunca pensei que eu ia aprender, mas sempre eu pensava, quando eu crescer mais, que eu souber ler, vou pedir à mãe para eu copiar a reza dela. Eu sempre tinha essa invocação. E quando eu estava com meus 12 anos, que eu já sabia ler e escrever, aí eu comecei a copiar a reza de mãe. Mas meu pai me ensinando, sabe? Meu pai dizia, eu muito novo, muito inteligente, eu aprendia e depois aí eu ia lendo bem devagarzinho, papai saber se eu tinha botado o nome errado. Aí, mas estava tudo certo. Hoje tem pessoas que vêm, reza e voltam e dizem, olha, Lúcia, sua reza me curou. Obrigado, Lúcia. Eu chego até a chorar, porque a pessoa confiou e Deus curou. Porque confiou, eu veio, eu rezei, ficou bom. Eu agradeço muito isso a Deus, muito, muito. Eu me sinto muito feliz com minha reza, muito. Para mim, toda pessoa que eu rezo, Deus me dá mais um dia de vida. Eu penso assim comigo, não sei não, mas eu penso. Eu acho muito importante minha reza, muito, 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 muito. Veja bem que eu criei meus filhos, eu não rezava, né? Ouvia, o rezador vinha rezar com aquele galinho de ramo, bem silencioso, e eu não procurava rezar. Mas um dia eu senti, assim, como você vai ser rezadeira, assim, sabe? Uma coisa que foi como eu senti. Você vai ser rezadeira. Aí eu comecei, não lembro nem quem foi que eu rezei primeiro, não sei, não me lembro mais, nem qual, mas faz muito tempo. Sei que tempo faz muito. Muito, muito tempo que eu comecei a rezar. E também está se acabando a rezadeira. Às vezes tem uma rezadeira que se aborrece. Não quer, há muitos dias, a senhora está cansada, não, a senhora está bem. Eu já rezei até o doente que eu não estava bem de saúde, mas rezei. Não volta ninguém sem eu não rezar. Só se eu não puder mais falar. Mas enquanto eu puder rezar, eu falei para elas, eu rezo, meu filho. Enquanto eu puder rezar, eu rezo. Aí quando eu não puder mais... Não sabemos nada mesmo sobre o mundo. Olhamos o mar na mais absoluta ignorância, enxergando as ondas e nada mais. Porque há sempre muito mais nas profundezas de tudo, mas só o tempo e a coragem nos levam até lá. É só no profundo de tudo que se esconde a verdade. E a verdade do mar é que não há vida sem perigo.